Oi, gente. Professor Thiago Pereira aqui de novo, dando aula de Física, parte 1 da Física, tá? Física 1 para vocês. Já queria agradecer aí ao pessoal que curtiu a nossa aula anterior, tá? Obrigado aí pelos feedbacks. Bom, a gente vai tratar, a gente continuará tratando a velocidade média, que é o quê? Que é o deslocamento dividido pelo tempo. A gente tratou isso aqui, que a velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo, ok? Sendo assim, tem uma grande questão aqui que é, nas placas de trânsito a velocidade média está em km por hora. Mas no sistema internacional a gente viu, antes desse exercício nosso, que a unidade de velocidade é o metro por segundo. Então a gente tem que aprender a transformar km por hora em metro por segundo. Eu vou te ensinar um métodozinho aqui, ó. Ó, quilômetro por hora. 1 km são 1000 metros. 1 hora são quantos segundos? Não fale 60, não pense 60, porque 1 hora não são 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então dá 60 vezes 60, ok? 1 hora então vai ter 3.600 segundos. Se eu dividir por 1000 em cima e embaixo, 1000 dividido por 1000 dá 1. 3.600 dividido por 1000 dá 3,6. Então nós teremos 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Se eu tiver 12 metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Se eu tiver 12 km por hora, eu tenho que dividir por 3,6, aparece esse número dividindo aqui embaixo, para passar para metros por segundo. Se tiver 20 km por hora, eu divido por 3,6, passo para metros por segundo. Então, km por hora, se eu quiser passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se eu quiser voltar para km por hora, eu multiplico por 3,6, que vai dar o mesmo resultado. Agora, tem uma dica muito boa aqui para vocês, ó. Quilômetro por hora, metros por segundo. Se eu quiser transformar, eu faço assim. Ora, 36 km por hora dividido por 3,6 é fácil. Dá 10. Metade disso é 18. Dá 5. Então você vai 18, 36 mais 18, vai somando 18. Nessa tabela, nessa coluna, e somando 5 na outra. Então nessa aqui soma 18 em 18 e nessa de 5 em 5. Aí você vai tendo alguns valores úteis, 36, 54, 15, 72, 20. E se você quiser, você pode até continuar essa tabela, 90, 25, tá? Então, para a lição que eu passo para vocês é continuem essa tabela. Façam ela até chegar aqui, ó, no 144. Tá bom? Vamos montando essa tabela aí porque ela é muito útil, ela cai bastante aí para vocês. Agora, se cair um número tipo 22, que não tem na tabela, você vai ter que dividir por 3 e 6 e usar o resultado dele mesmo, tá ok? Olha lá, ó. Então vamos começar a fazer exercícios disso porque o Enem tem bastante exercício disso aqui. O primeiro é para a gente treinar aqui. Em novembro de 2005, o brasileiro Alexandre Ribeiro venceu o Campeonato Mundial de Ultraman, disputado na ilha de Kailua Kona, no Havaí. A prova foi composta por 10 km de natação, 421 km de ciclismo e 84 de corrida. O tempo foi 3 horas de natação, 14 horas de ciclismo, 7 horas na corrida. Olha só que loucura. Ele fez uma prova de 24 horas. E ele quer saber a velocidade média do brasileiro. A velocidade média é ΔS por ΔT. Então esse ΔS, nesse caso, está sendo utilizado como uma distância percorrida. A distância percorrida foi 10 mais 421 mais 84, dividido por um tempo de 7
mais 3, mais 14. Notem que aqui ele não te deu a posição inicial e a posição final. Aqui ele te deu quanto que ele percorreu e quanto tempo ele gastou em cada pedaço. Então, às vezes ele te dá a posição inicial e final, mas às vezes não. Às vezes ele te dá quanto ele gastou em cada pedaço. Eu gostaria que vocês ficassem espertos e soubessem essa diferença, tá ok? Então vamos lá. 10 mais 421 mais 84 dá 421 mais 84 dá 505 mais 10, 515. Isso aqui dá 515. Sobre um tempo que é 7 mais 3 mais 14. 24. Como já havia falado, ele fez isso em 24 horas. 515 dividido por 24 dá 21,46. Vai ter que dividir isso aqui. Como essa distância aqui é em quilômetros e essa aqui é em horas, a resposta estará em quilômetros por hora. Então, como ele falou a palavrinha mágica na física aqui, também na matemática, a palavrinha mágica aproximada, eu vou encontrar o número mais perto de 21,46, que é 21, ok? 3. O Enem, que foi cancelado em 2009, ele falou assim: no Mundial de 2007, o americano Bernard Lagat, usando pela primeira vez uma sapatilha 34% mais leve do que a média, conquistou o ouro na corrida de 1.500 metros com um tempo de 3,8 minutos. No ano anterior, em 2006, ele havia ganhado medalha de ouro com um tempo de 3,65 minutos nos mesmos 1.500 metros. Sendo assim, a velocidade média do atleta aumentou em aproximadamente. Então, quanto que aumenta alguma coisa? É assim, ó. Imagine que eu tenho, sei lá, R$2. Aí, eu recebo R$3. Quanto que aumentou? Essa divisão vai dar 1,5. Então, isso significa que tenho 1, que é 100%, mais esse 0,5, que é 50%. Tá? Para o pessoal que não entende percentual, para quem tem um pouco mais de dificuldade, o que é 100%? É 100 dividido por 100, que é 1. O que é 50%? É 50 dividido por 100, ó, porcento, que é 0,5. Então, 1,5 é 100% mais 50%. 100% é o que eu já tinha. Ele aumentou esse 50%. Isso aqui é um exemplo que eu te dei, tá? Vamos lá. Para saber quanto que aumentou, então, eu vou dividir um pelo outro. Vou dividir a velocidade maior, que é a última, pela velocidade menor. Essa vai ser para eu descobrir quanto tempo aumentou. Ora, como velocidade é distância pelo tempo, aqui ó, eu vou fazer ΔS por ΔT dividido por ΔS por ΔT. Então, ΔS 2 por ΔT2, ΔS1 por ΔT1. Então vai ficar ΔS2. Depois, quanto é que era a distância? 1.500. Sempre foi 1.500. Pelo segundo tempo. 3,58. Porque, ó, o americano usou pela primeira vez a sapatilha 34% mais leve. Então ele fez 3,58. Mas antes ele tinha feito em 3,65. Então eu peguei esse ΔS por ΔT, eu coloquei em cima e embaixo. O que eu faço? Eu mantenho a primeira, 1.500 por 3,58, e multiplico pelo inverso da segunda, 3,65 por 1.500. De modo que o 1.500 vai cortar com 1.500.
vai ficar 3,65 dividido por 3,58. Então, a velocidade maior pela velocidade menor. Isso aqui dá 1,019, aproximadamente 1,02. Quanto que aumentou? Isso aqui é 100% mais 0,02, 2%. Ele já tinha 100%. Já tinha. E esse 2% é o que aumentou. Ele já estava a 3,58, mas ele aumentou 2%. Então, resposta 2%. Até porque se tentar encontrar 1,02, você não vai encontrar. Ok? Vamos para o conceito de aceleração escalar média, então. Então, a aceleração é a grandeza vetorial. É a taxa de variação temporal da velocidade em relação ao tempo. Ela é vetorial, ok. Mas nós vamos usar a aceleração, por enquanto, escalar média. Depois, eu vou falar para vocês da aceleração vetorial, tá ok? A aceleração escalar média é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Essa velocidade aqui, ó, esse ΔV, ele é V menos V0. E esse amiguinho aqui é a velocidade escalar. Então, esse amiguinho aqui, ó, é a velocidade escalar, não, perdão, instantânea. Tipo, o que é a aceleração? Vamos tentar montar isso aqui. A aceleração é a variação da velocidade. O ΔT vai ter. O tempo, como já diria o velho Cazuza, não vai parar. ΔT vai ter. Vai sempre existir. Agora o ΔV, que é a variação da velocidade, nem sempre vai existir. Se um corpo se movimenta sempre com a mesma velocidade, não vai ter ΔV. Então a variação é mudança na velocidade. Veja, se ele fica com a mesma velocidade, não vai ter mudança na velocidade. A aceleração é quando há mudança na velocidade. Pode ser quando você, por exemplo, o acelerador de um carro aumenta a velocidade. Pode ser também o freio de um carro. O freio de um carro também produz aceleração. Então vai diminui a velocidade. Essa aceleração do freio também pode ser chamada de desaceleração, tá ok? Então, se velocidade é em metros por segundo e o tempo é em segundos, como a aceleração é ΔV por ΔT, ela vai ser metro por segundo dividido por segundo. Esse segundo multiplica esse e ela fica em metros por segundo ao quadrado. Toma cuidado que para aceleração não tem essa de dividir por 3,6 não, tá ok? Toma cuidado com isso. É uma outra operaçãozinha que você vai realizar. Importantíssimo ressaltar, a gente vai citar isso melhor depois, mas existe uma aceleração na superfície da Terra chamada aceleração gravitacional. É diferente, por exemplo, para a superfície da Lua, que tem uma aceleração aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Mas na superfície da Terra tem uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela é para baixo. E esse valor pode ser utilizado, nós podemos utilizar 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é um dado muito importante, tá? Esse é um dado muito importante. Vou escrever aqui, ó, importante. Para o seu Enem. Então tem uma aceleração para baixo que é de 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa 10 metros por segundo ao quadrado? Significa que se um corpo for solto, em queda livre, cair, ele vai aumentar a velocidade dele 10 metros por segundo ao quadrado. Isso vai ter algumas premissas, algumas condições muito especiais para que isso aconteça. Aumentar 10 metros por segundo ao quadrado significa, a cada segundo, ele aumenta a velocidade de 10 metros por segundo. Então, se você bater no chão depois de 3 segundos de queda, você bate a 30 metros por segundo, porque cada segundo ele vai aumentando 10. Você bater em 3 segundos só caindo. 1, 2, 3. Pum! Você bateu no chão a 30 metros por segundo. O que isso significa, professor? Se eu multiplicar 30 por 3,6, você bate no chão a 108 km por hora em apenas 3 segundos, por causa que essa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado lhe causou
esse impacto. Então, é muito comum o pessoal trocar esse A por G ou trocar o G por A. Eles são a mesma coisa, tá ok? Olha aqui um exercício só, exercício motivacional aqui pra gente ficar emocionado. Um carro de corrida é acelerado de forma que sua velocidade em função do tempo é dada conforme a tabela. Determine a aceleração média desse carro. Ó, nesse aqui você não pode somar as coisas, tá? Somar as velocidades. Não. Esse aqui ele fala, nesse tempo, ó, nesse tempo zero, ele tem velocidade menos 5. Tá ok? É isso que ele está falando. O que significa velocidade menos 5? Se o meu referencial para a direita é positivo, eu tenho, por exemplo, um carrinho indo para a esquerda. Ó, você tem aqui uma pista e a quilometragem está aumentando aqui, ó. O carro está indo ao contrário, é isso. Esse aqui está 10, 11. O carro está indo ao contrário, é esse aumenta. Porque o meu referencial aumenta para lá, ó. Mas o carrinho está indo ao contrário. Não quer dizer que ele está indo de ré, tá bom? Quando a velocidade é negativa, não quer dizer que ele está indo de ré. Mas o que vai acontecer com esse carrinho? Ele vai parar e ele vai voltar. Então ele está indo para lá agora, depois ele vai lá para um ponto distante aqui. Ele vai parar e ele vai retornar. Daí ele vai para lá. Que seja de ré. Mas o que é importante saber é o seguinte, não é só somar tudo. Eu vou pegar e usar o conceito de aceleração. ΔV por ΔT. ΔV é V menos V0 por T menos T0. Então vai ser, escolha 2 pontos, esses dois. V menos V0, 3 menos menos 5, dividido por T menos T0. 2 menos 0. A aceleração é 8. 3 menos menos 5 é 3 mais 5. Dividido por 2, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, mas eu escolhi outros 2 pontos. Eu escolhi esse e esse. Então vai, calcula, ΔV por ΔT. V menos V0 por T menos T0. Vai dar 10 menos 4, dividido por 35 menos 11. Opa! 35 menos 11, dividido por 10 menos 4. 35 menos 11, 24. 10 menos 4, 6. Aceleração dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então, quaisquer 2 pontos que vocês escolherem, vai dar o mesmo valor de 4 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Depois a gente vai mostrar o que significa isso. Significa que isso é um movimento uniformemente variado, mas depois a gente vai falar sobre isso. Agora a gente vai falar do tal do movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Vem pra cá. O movimento uniforme é quando o corpo está se movimentando com velocidade escalar constante. Como assim? Se olha um carro na rodovia, você está dentro do carro olhando pro velocímetro. O velocímetro está travado. O carro está fazendo curva, tudo. Mas o velocímetro do carro está a 80 km por hora. Logo esse carro está em movimento uniforme. Você vai andar de avião e o piloto avisa, senhores, agora entramos em velocidade de cruzeiro. O avião está em movimento uniforme. Ok? Todos os corpos que andam com a mesma velocidade, ou fenômenos físicos com a mesma velocidade, eles estão em movimento uniforme. Um exemplo, a luz no vácuo. A luz no vácuo, ela se propaga em movimento uniforme. A velocidade dela sempre vai ser a mesma. O som, no meio homogêneo, no meio que as propriedades dele são iguais em todos os pontos, o som também se propaga em movimento uniforme. Só que luz ou som eu dei uma aprofundadinha. Importante saber que movimento uniforme é movimento, o corpo tem sempre a mesma velocidade, ok? Nesse caso, pessoal, se velocidade é ΔS por ΔT, a velocidade em todos, o ΔS por ΔT vai valer sempre o mesmo valor em todos os pontos. Vou passar o ΔT multiplicando. V vezes ΔT é igual a ΔS. Vai ficar vezes ΔT, que é T menos T0, é ΔS, que é S menos S0. Acontece, senhores,
que é muito conveniente nós começarmos o nosso movimento do tempo valendo zero. Atenção, você vai começar a nadar a partir de agora. A pessoa pega o cronômetro e vai apertar. O cronômetro vai ser zerado. Você vai começar a correr a partir de agora 100 metros rasos. O cronômetro será zerado. Começou uma corrida de Fórmula 1. É sempre conveniente zerar o cronômetro. Então aqui, ó, nós temos um T0 que é igual a zero. Tá? Dessa forma, você vai ter que V vezes T igual a S menos S0. Se eu passar esse zero para lá, S0 mais VT é igual a S. Temos essa equação aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Quem preferir pode chamar ela de sorvete. Tá ok? Mas uma que eu gosto muito é deixar isso aqui também como ΔS, tá? Esse S menos E0 é ΔS é igual a VT. Então eu também gosto muito dessa equação aqui, ó. Chamar isso aqui de ΔS é igual a VT. Também gosto de chamá-la assim. Ok? Então S é igual a S0 mais VT. Só olha só. S0 é a posição que ele se encontra em T0, que é zero. ΔS, nesse caso, é a distância percorrida ali. Variação na posição. S é a posição final dele. E T, esses ST geralmente é o que ele pede para calcular. Geralmente. E a origem é um local onde S vale zero. Toma cuidado. Não é porque você está numa BR e vai começar o movimento... Você está lá numa rodovia, vai começar o movimento a partir de agora. Começar o movimento agora. Quer dizer que você começou do quilômetro zero? Não. Quilômetro zero é a origem das posições. Aonde você começou e zerou teu cronômetro, é a posição inicial, tudo bem? Posição no tempo igual a zero, posição inicial. Quilômetro zero é o local chamado de origem, que não necessariamente você começa do quilômetro zero. Você pode começar do quilômetro zero? Pode. Mas não necessariamente você começa do quilômetro zero, tá ok? Então tá lá. Lembrando que posição final e inicial em metros e posição inicial em metros. Uma coisinha só para reforçar, a posição inicial é a posição no tempo zero, tá bom? Só para deixar reforçado aqui. Enem. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Tá. Vamos lá. Ele quer fazer isso o mais breve possível. Gente, vocês estão dando pause quando eu vou fazer o exercício? Lembra daquele nosso acordinho. Dá um pause, faz o exercício e depois volta pra cá, tá bom? Tenta fazer isso sempre. Continuando, ele falou o mais breve possível. Então, se a máxima velocidade é 120 km por hora, ele vai andar na máxima velocidade para que ele faça em menos tempo. Tá? Como velocidade é distância por tempo, quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Então vai ser mais breve. Então ele tem um primeiro trecho que ele vai andar no talo. Primeiro trecho. Que ele tem velocidade de 80 km por hora. E comprimento do primeiro trecho, 60 km. E ele tem um segundo trecho, que a velocidade é de 120 km por hora e ele vai fazer 60 km.
Não, aqui não é 60, né? Aqui é 80, perdão. Pronto. Gente, ΔS é igual a VT. Eu vou usar ela dessa forma aqui, tá? ΔS é igual a VT. Ele quer saber qual será o tempo para a realização da entrega. Tem um tempo 1 e tem um tempo 2. Daqui até aqui vai rolar um tempo 1. Daqui até aqui vai rolar um tempo 2. O tempo total é o tempo 1 mais o 2. Porque ele vai daqui, demora um tempo, ele vai daqui, demora outro tempo. Você vai daqui até a padaria, depois da padaria até o açougue, vai demorar um tempo para chegar na padaria, vai demorar um tempo para chegar no açougue. Esses dois tempos somados te darão um tempo total. Ok? Dessa forma, você faz aqui, ó, ΔS para o trecho 1. ΔS1 é igual a V1 vezes ΔT1. ΔS1 é 80 e V1 é 80. Para quem não se ligou, tá aqui, ó. ΔT1, então, vai ser 80 dividido por 80 é igual a ΔT1, que é igual a 1 hora. No 2, ΔS2 é igual a velocidade 2 vezes ΔT2. ΔS2 é 60 km. V2 é 120 vezes ΔT2. 60 dividido por 120 é igual a ΔT2. É 0,5 horas. O tempo total, então, vai ser 1 mais 0,5, 1 hora e meia. Exercício aí bem tranquilo, né, pessoal? Agora, olha só. Se o carro está indo a favor das posições, se movimentando para lá, ó, no sentido positivo, ele vai passando por placas de números cada vez maiores, tá? 10, 20, 30, 40. Velocidade positiva é movimento progressivo. Como a velocidade é constante, ele vai ser um gráfico que sempre tem o mesmo valor em todos os pontos. Lá do contrário, em oposição a isso, nós temos o movimento retrógrado. Se o referencial está para a direita, o nosso carrinho está se movimentando para a esquerda. Nesse caso, a velocidade dele é negativa no movimento retrógrado. Se você quiser lembrar, progressivo, velocidade positiva, retrógrado, velocidade negativa, eu estou bem feliz. Mas dá uma olhada para esse gráfico também e lembra dele. A área entre dois intervalos de tempo, essa área aqui, gente, eu tenho uma base aqui, que o valor dela é um valor de ΔT, é um valor de tempo. Eu tenho uma altura aqui, que o valor dessa altura aqui é um valor de V. Ora, a área disso aqui é base vezes a altura. ΔS é igual a VT. Acontece que a área é base vezes a altura e a área é a base, que é T, vezes a altura, que é V. A base, que é T, vezes a altura, que é V. Vocês lembram, né, que a área do retângulo é base vezes a altura? Então, TV, que é igual a VT, a área é VT, e o ΔS é VT também. Então, a área é numericamente igual ao ΔS. Eles não têm as mesmas unidades, mas eles são numericamente iguais. Ok? Já no movimento progressivo, a equação S é igual a S0 mais VT. Se você quiser ir para os slides de matemática lá em função linear, você vai aprender que quando ela tem uma carinha tipo Y é igual a B mais AX, onde o eixo X está aqui, ó, representando T, e o eixo Y está aqui, representando S, quando ele tem essa carinha, ele vai ser uma reta. E tem duas propriedades dessa reta. Primeira propriedade. Esse amigo aqui,
é o ponto em que o t vale zero. Ó. S é igual a S0 mais VT. Se o t vai valer zero, isso aqui vai sumir. Se o t valer zero, isso aqui vale zero, fica VV0, isso aqui some. O S fica S0. Então, onde o t vale zero, o tempo aqui, ó, o tempo vale zero. Então, aqui onde o tempo vale zero, esse ponto é o ponto S0. É o coeficiente linear. Vá para a aulinha de matemática e dá uma olhada nisso. Função afim, função linear. E esse termo aqui indica se ela é crescente ou decrescente. Se ela for crescente, ela for aumentando conforme o tempo passa, a velocidade é positiva. Se ela for decrescente, a velocidade é negativa. Então lembra desses dadinhos aí, tá, pessoal? Olha aí que o Enem cobrou em 2008. O gráfico a seguir modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Ó, aí tem quilômetro aqui e tempo eu não sei que unidade é essa. Aí que é a importância das unidades. Carroça. Senhores, ΔS é igual a VT. Para a carroça, letra A, carroça. ΔS é igual a VT. O ΔS é 10 km. Ó, ele chega no 10 km mais ou menos no 2. A gente só quer uma ideia do que é que ele está tratando. Então, ele vai ter uma unidade V vezes o tempo, que é 2 alguma coisa. Mas a distância está em quilômetro. Então, se passa dividindo 2. V vai ser 10 quilômetros dividido por 2 alguma coisa. Ou seja, vai ser aproximadamente, não vai ser bem isso. Porque eu chunchei aqui, né? Vai ser aproximadamente 5 quilômetros por alguma coisa. Agora vamos lá, letra A, carroça. 5 quilômetros por semana. Cara, 5 quilômetros. 5 quilômetros é uma distância razoável. Tá? Você consegue imaginar 5 quilômetros? Quando você vê a vista, o pedágio, por exemplo, nas rodovias, 2 quilômetros. Aí você vai mais um pouco, dá até para 2 quilômetros, você consegue até ver o pedágio lá bem pequenininho. Agora 5 quilômetros é mais que o dobro disso. Ok, é mais que o dobro, mas a carroça demora uma semana? Não, absurdo. O carro, 5 km por dia? Não, né? O carro é mais rápido que isso. O carro não, a velocidade dele não é 5 km por dia. Gente, que absurdo, um dia percorre 5 km. Se eu for sair daqui até a minha casa, se um dia eu percorro 5 km, minha casa deve ser uns 25 km daqui. Curitiba é uma cidade relativamente grande. Nossa, vai demorar 5 dias. Meu Deus. Vocês não iam receber mais aula aqui, gente. Então, nada a ver. Caminhada, 5 km por hora. Bom, 5 km por hora me parece razoável. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 5 km por hora, caminhada. Vou fazer uma brincadeira. Eu vou dividir isso aqui por 3,6. Tá? Só para ver como ficaremos. Na verdade, eu estou em quilômetros por hora. Eu vou dividir por 3,6. Porque quilômetros por hora por 3,6. Eu vou ter aproximadamente 1,4 metros por segundo. Será que a pessoa consegue caminhar 1,4 metros por segundo? Eu acho que consegue. Eu consigo caminhar 1,5 metro mais ou menos por segundo. Então tá bem plausível. Dado que os outros ali estão bem... nada a ver, né? Um avião, 5 km em 1 segundo. 5.000 metros por segundo, é inviável. Um avião vai andar na velocidade ali de uns 200 metros por segundo. Mesmo para um avião, 200, 250 é muito. Então a resposta é caminhada. A gente caminha mais ou menos a 5 km por hora. Olha o Enem. O Enem queria saber se você sabia com que velocidade você caminha. Legal, né? Bacana. Uma prova que está cobrando nenhum conhecimento, tá ok? Bom, pessoal, é isso. Queria novamente agradecer pela atenção de vocês.
Obrigado, tá, pessoal? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. A gente vai falar na próxima aula do movimento uniformemente variado. Aquele movimento com aceleração constante. Alô, pessoal. Até a próxima aula. Valeu.